Talvez você não saiba disso, mas a prática diária da suplementação alimentar cresceu muito durante a pandemia, no mundo todo. Claramente, há um motivo por trás disso. Muitas pessoas tiveram acesso ao conhecimento de que a ciência tem uma ampla base de evidências e publicações que demonstram a fundamental importância de complementar nutrientes para garantir que o sistema imune funcione com excelência máxima. Acontece que a estatística dos principais institutos de análise da população, incluindo o IBGE brasileiro, apontam com clareza que muitos dos nutrientes vitais para a eficiência da imunidade não são ingeridos em quantidades suficientes pela esmagadora maioria da população. De acordo com um levantamento recente realizado pelo Ministério da Saúde, mais de 80% da população brasileira possui quantidades insuficientes de magnésio, mais de 80% não consome cálcio suficiente e por volta de 25% das pessoas é deficiente em zinco. Ainda, 80% das pessoas apresentam níveis baixos de vitamina A, 99% da população está com quantidades abaixo das ideais de vitamina D e vitamina E. E no caso da vitamina C, tão conhecida pelos seus efeitos na imunidade, mais de 50% da população falha em ingerir os níveis suficientes deste componente. E, para finalizar, mais de 90% das pessoas têm níveis baixos de ômega 3, que é um nutriente absolutamente vital. E essa é apenas uma amostra, que eu creio que seja suficiente para ilustrar aquilo que os nutricionistas procuram ensinar sempre, que, infelizmente, são poucos os que conseguem suprir todos os nutrientes que o organismo precisa só através da alimentação. A alimentação da maior parte das pessoas é rica em calorias vazias e pobre em nutrientes, o exato oposto do que deveria ser. Parte disso tem a ver com hábitos e escolhas inadequadas, e nós sabemos o quanto pode ser desafiador mudar isso. A nutrição é a principal forma de interação com o metabolismo, para melhor ou para pior. E a imunidade é uma das funções do metabolismo. Se o metabolismo está doente, a imunidade não pode funcionar bem. Quando nós verificamos nos estudos recentes que menos de 12% da população ocidental apresenta níveis saudáveis nos 5 exames que testam a saúde metabólica, é possível perceber com clareza que nós temos um problema sério em relação à nutrição. Assim como todos os sistemas do corpo, o sistema imune depende de variadas vitaminas, minerais, ácidos graxos e aminoácidos para desempenhar suas funções. A cada dia, sim, a cada dia, e não só de vez em quando, nós devemos fornecer os nutrientes necessários para que o nosso organismo, inclusive as nossas células de defesa, possam funcionar em perfeito estado. Mas não são só nutrientes vitais que a ciência relaciona benefícios pró-imunidade. Existem também extratos nobres de plantas ou resinas naturais, como a própolis e a curcumina, que apresentam ampla carga de evidências positivas. Mas, antes de trazer uma lista um pouco mais detalhada sobre os 9 nutrientes importantes que nós elencamos, eu quero te falar sobre uma importante alteração nutricional que você pode fazer sem muita dificuldade na sua alimentação, que contribui muito para a imunidade, que é simplesmente priorizar a proteína em cada refeição. Proteína vem do grego proteios, que significa o mais importante, o que deve ser priorizado. E, de fato, é a matéria-prima mais necessária para a construção da saúde. Você precisa de proteína para músculo, osso, cabelo, neurotransmissores, mas também para a eficiência da imunidade, ok? Então, você pode realizar isso muito facilmente, simplesmente aumentando a proporção de proteína em cada uma de suas refeições. Você pode comer mais feijão, você pode comer mais ovos, você pode comer mais carne, você pode, se o seu corpo aceita bem, comer mais queijos. Ou ainda você pode usar suplementos para complementar as doses diárias de proteína. Você pode usar uma whey protein, você pode usar proteína de colágeno, você pode usar proteína vegana. Tem várias opções disponíveis para você encontrar quais funcionam melhor dentro da sua individualidade digestiva. Dito isso, quero então apresentar 9 nutrientes importantíssimos para a eficiência do sistema imune. O primeiro deles é a vitamina D. Existem muitos registros na literatura científica sobre o efeito benéfico da vitamina D no sistema imune, especialmente na proteção contra infecções e particularmente infecções virais que atacam o sistema respiratório. Mas não só. A vitamina D é também essencial para a regulação dos mecanismos inflamatórios do organismo. E descontrole ou excesso de inflamação é um dos principais responsáveis pelos danos e sequelas de qualquer infecção. Excesso de inflamação gera autoimunidade, que é o corpo atacando a si mesmo. E a vitamina D é um dos mais importantes elementos que o corpo utiliza para essa regulação.
De acordo com um estudo publicado no The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, em 2021, mais de 80% dos pacientes com Covid em um hospital na Espanha apresentavam deficiência de vitamina D e não estavam tomando suplementos. Os autores observaram que os pacientes hospitalizados que tomavam suplementos de vitamina D antes da admissão, ou seja, que já tinham níveis altos de vitamina D, tiveram resultados substancialmente mais favoráveis do que aqueles que não tomavam suplementos. Ao mesmo tempo, essas pessoas apresentaram menor necessidade de medicamento imunossupressor, porque o seu corpo não estava se atacando tanto, e por isso também menores internações na UTI. A vitamina D é encontrada em certos alimentos, como peixes e produtos lácteos enriquecidos. Porém, a dieta é uma fonte inadequada para essa vitamina. O ideal seria realmente banhar-se de sol com regularidade, naquele sol que é mais forte, no final da manhã e começo da tarde, coisa que a maioria de nós não faz de forma regular, nessa realidade moderna em que nós passamos a maior parte do nosso tempo em ambientes fechados. A suplementação com vitamina D é uma das mais prescritas em todo o mundo. Devemos buscar níveis sanguíneos saudáveis, idealmente acima de 60 nanogramas por decilitro. Para isso, vale conhecer os seus níveis atuais, fazer exames, pedir ajuda do seu médico e suplementar para buscar atingir e manter esse número o quanto antes. Em geral, entre 2.000 e 4.000 UIs por dia através da suplementação são suficientes para a maioria das pessoas. Mas em alguns casos, sobretudo para quem não suplementa ou que tem níveis baixos de vitamina D porque não tem o hábito de tomar sol, faz sentido vir com doses diárias maiores até alcançar os níveis ideais. Quando é assim, faz muito sentido você poder contar com uma boa vitamina D em gotas para facilitar a dosagem individual. É sempre fundamental suplementar vitamina D. Um critério importante da suplementação é que você precisa usar a vitamina D3, que é a forma molecular correta e biodisponível, e não a D2, que existe em cogumelos e outras plantas. A vitamina D2 é muito pouco útil ao organismo humano. E é também fundamental ingerir vitamina D sempre em conjunto com o seu nutriente parceiro, com o qual ela faz sinergia, a vitamina K2. Verifique se seu suplemento contém essa associação desses dois componentes, porque ela é fundamental para o equilíbrio da saúde. Por fim, evite suplementar com vitamina D de noite, uma vez que essa vitamina solar compete pelos receptores da melatonina, que é o hormônio do sono. Um outro elemento importantíssimo é o zinco, um mineral que participa de centenas de reações químicas necessárias para a integridade do organismo, sendo fundamental para o funcionamento ideal das células que controlam a imunidade. Mesmo pequenas deficiências de zinco já podem suprimir aspectos da imunidade. As evidências relatam que o zinco pode melhorar a atividade das células imunes e proteger o seu organismo contra os danos causados pelo excesso do estresse oxidativo. Um artigo publicado em 2020, no Journal Frontiers of Immunology, demonstrou que pessoas com infecções virais têm seus níveis de zinco rapidamente diminuídos. O nível de zinco na dieta raramente atinge a ingestão diária recomendada. Os alimentos que têm a maior concentração natural de zinco são os frutos do mar, o fígado do boi, as ostras, carne vermelha, peixe, frango, ovos e, no reino das plantas, a semente de abóbora, semente de girassol e os feijões. A absorção e a utilização do zinco proveniente de fontes animais é substancialmente maior do que a de fontes vegetais, e por isso os veganos e vegetarianos normalmente apresentam maior risco de deficiência. Uma revisão de estudos, que é uma carga de evidência muito respeitável, demonstrou que uma boa quantidade de zinco por dia pode reduzir a duração de resfriados em até 33%. Vale lembrar que não é só para a imunidade que o zinco é necessário. Dentre muitas outras funções, o organismo precisa de zinco para manter a estrutura da testosterona, um hormônio muito importante para a saúde tanto dos homens quanto das mulheres. A sugestão diária, de acordo com a ciência, é de 25 mg de zinco bisglicinato, que é a forma molecular correta, sempre junto das principais refeições. Não tem como falar de imunidade sem citar a vitamina C, que é um dos nutrientes mais importantes para consumo diário, porque o organismo não consegue armazenar esse nutriente por períodos prolongados. Mas, para além da já conhecida ação benéfica pró-imunidade, a vitamina C também tem outros papéis importantes, como, por exemplo, ser uma peça fundamental da síntese de colágeno pelo organismo. A vitamina C é também um poderoso antioxidante que protege o corpo contra os danos do estresse oxidativo. E além disso, ela reduz a gravidade das reações alérgicas e ajuda a combater infecções. Um estudo recente demonstrou uma redução significativa de até 91% na incidência do resfriado comum, quando os níveis de vitamina C estão altos. Outros estudos encontraram uma redução de mais de 80% na incidência de pneumonia,
A vitamina C possui ação imunomoduladora, modulando então a produção de citocinas e impedindo a autodestruição dos leucócitos, que são as células de defesa. Você com certeza sabe que nós podemos obter vitamina C principalmente através de frutas e verduras frescas, como a acerola, o limão, o caju, o mamão, a manga e tantos outros. Quanto mais recém-colhido, maior o teor de vitamina C, porque ela é muito sensível, muito volátil e se degrada com o passar do tempo. E quando você for suplementar, busque pela forma que a ciência demonstrou ter melhor e mais profunda absorção, que é a vitamina C lipossomal. Essa forma de vitamina é envolvida em uma membrana de gordura natural carreadora, facilita a absorção pelo corpo. E não é difícil manter os seus níveis altos sempre. Basta uma cápsula de 500 mg de vitamina C em jejum, sozinha ou com outros suplementos, para que você vivencie uma excelente estratégia e mantenha os seus níveis sanguíneos sempre elevados. Na sequência, eu preciso falar do ômega 3, que é um dos nutrientes mais importantes para a saúde. Infelizmente, as estatísticas confirmam que pouco mais de 10% da população global ingere com frequência níveis suficientes de ômega 3 para que a sua saúde possa estar equilibrada. No que diz respeito à imunidade, existe uma variedade de ômega 3 particularmente importante, que é o ômega 3 EPA, utilizado pelo organismo na manutenção da saúde metabólica através dos controles dos mecanismos inflamatórios. O EPA é a matéria-prima principal das moléculas sinalizadoras, conhecidas como resolvinas, que sinalizam ao organismo que o processo de inflamação, que é saudável quando equilibrado, já cumpriu o seu papel. As resolvinas atuam ativando mecanismos de interrupção da inflamação, ou seja, elas apagam o incêndio inflamatório. O ômega 3 EPA é considerada essencial, ou seja, um componente indispensável para a saúde que precisa ser obtido através da alimentação ou da suplementação. Atualmente, tornou-se muito comum que as pessoas tenham um excesso de ômega 6 e uma baixa proporção de ômega 3 correspondente. Então, só para você saber, em linhas gerais, o ômega 6, que é importante em pequenas doses, é pró-inflamatório, e o ômega 3, que é fundamental que esteja em proporções equilibradas, é anti-inflamatório. Isso acontece principalmente pelo abuso do consumo de óleos ultraprocessados, como soja, milho, girassol, canola, amendoim, algodão, que são óleos não só que as pessoas utilizam na culinária, mas que também são os principais utilizados pela indústria alimentícia, estão presentes em alimentos prontos, batatinha frita e tantos outros. E isso acarreta nessa desproporção, o organismo perde a capacidade de interagir adequadamente com o seu sistema inflamatório. Esse é um conhecimento importante que nos sugere a necessidade, ao mesmo tempo, de redução de ômega 6, minimizando o consumo desse tipo de óleo, e de aumento de ômega 3, maximizando os alimentos ricos nesse tipo de ingrediente ou mesmo suplementando. Nos alimentos, as melhores fontes são os peixes oleosos, como a cavalinha, a sardinha e o salmão selvagem, assim como os frutos do mar. Mas, como a maioria das pessoas não ingere esses alimentos em quantidades e frequência suficiente, é ideal suplementar diariamente com uma fonte confiável e pura. O próximo ingrediente dessa lista é a vitamina E, que também é fundamental para o controle dos mecanismos inflamatórios e que, infelizmente, é um dos que mais faltam para as pessoas. Quase todo mundo, 99% da população, não tem níveis sanguíneos ideais desse componente. Além disso, a vitamina E possui ação antioxidante neuroprotetora, previne o envelhecimento precoce e melhora a função do sistema imune de uma forma geral. No que diz respeito à suplementação, a forma mais biodisponível de vitamina E é a sua forma natural, não sintética, que é o alfa-tocoferol. Nós podemos ingerir vitamina E nos alimentos quando ingerimos semente de girassol, avelã, azeite de oliva, castanha do Pará e amendoim. Seja através dos alimentos, seja através dos suplementos, tenha a certeza que você está garantindo também o aporte diário desse nutriente vital. Próximo da lista é o NAC, que é uma sigla NAC, que é um resumo para N-acetilcisteína, conhecida como um agente mucolítico, ou seja, um nutriente que ajuda a dissolver e minimizar a produção de muco, sendo importantíssimo para a saúde pulmonar e amplamente recomendado por nutricionistas para uso diário desde que a pandemia começou. O NAC é um precursor da glutationa, conhecida como a mãe de todos os antioxidantes. A glutationa é uma das mais fundamentais moléculas de proteção e defesa da integridade da saúde. Ela é tão importante que está presente em cada célula do corpo. Os estudos comprovam que o consumo regular de NAC pode atuar regulando a inflamação e, consequentemente, otimizando toda a saúde e também os mecanismos de imunidade. O NAC é fantástico para ajudar nas duas fases dos mecanismos naturais da detoxificação do fígado,
que elimina toxinas, resíduos metabólicos e muitas outras formas de poluição. A ciência sugere que basta uma cápsula de NAC por dia, imediatamente antes de uma das principais refeições. O NAC também está na minha lista de suplementos preferidos. E não há como pensar em imunidade sem mencionar a própolis. A própolis é um poderoso composto natural com inúmeros princípios ativos. Trata-se de uma resina antisséptica utilizada pelas abelhas para proteger a colmeia de micro-organismos, fungos e bactérias. Mas faz tempo que o ser humano descobriu que esses benefícios também se aplicam à saúde humana. E a ciência de hoje confirma que a própolis fortifica mecanismos importantes do organismo, higieniza o trato gastrointestinal, reduz a carga de vírus, fungos e bactérias no organismo e, portanto, o protege contra agentes patogênicos. Os estudos e pesquisas demonstram que o consumo regular de própolis, não só quando você está ficando doente, quando você está mal, mas como um preventivo do dia a dia, proporciona um aumento na produção de anticorpos e da atividade de células envolvidas na resposta imune. Seus benefícios são vários e vão além da prevenção de doenças do trato respiratório. As evidências demonstram que a própolis ajuda a cicatrizar feridas no tubo digestivo e também ajudam a diminuir sintomas de síndrome do intestino irritado, doenças de Crohn e outros. Dentre suas qualidades já estudadas pela ciência estão as propriedades antioxidantes, antibióticas, antivirais, antifúngicas e, segundo pesquisas recentes, antitumorais. Mesmo com todas as suas qualidades, o extrato de própolis verde apresenta um inconveniente, que é o sabor extremamente forte, ardido e acentuado. Isso dificulta o uso regular da própolis, que não deve, como eu já falei, ser usada só quando você fica doente, mas sim, idealmente, de forma frequente, como um preventivo e como um otimizador de diversas funções da saúde. Por isso a minha sugestão é a própolis encapsulada, com extratos de alta concentração. A minha variedade preferida é a própolis verde, de alecrim selvagem natural do Brasil, reconhecida como a melhor do mundo. Eu, particularmente, gosto de começar e terminar meus dias com uma boa dose de própolis. Vale também mencionar as beta-glucanas, um tipo de polissacarídeo que normalmente é encontrado em alguns alimentos, como os cogumelos. Dentre suas propriedades documentadas, existe o auxílio da prevenção ao envelhecimento precoce e um notável estímulo para a eficiência do sistema imune e também ao equilíbrio da microbiota intestinal. Esses e muitos outros elementos nutritivos você pode encontrar com qualidade máxima na Pura Vida, a empresa que eu fundei há 7 anos e que hoje é uma das maiores e mais bem avaliadas empresas de alimentos e suplementos naturais do Brasil. Nós criamos a Pura Vida com um propósito claro, que é entregar qualidade, pureza e riqueza nutricional máximas. Porque esses são os próprios complementos nutricionais e alimentos que eu e minha família usamos, mas também os nossos parceiros, amigos, sócios e clientes. A Pura Vida é uma empresa que entrega em todo o Brasil e você pode conhecer mais sobre cada uma das dezenas de opções navegando pelo nosso site e nossa loja online. Vários dos nutrientes descritos nesse vídeo encontram-se disponíveis ao alcance de poucos cliques. O alfa, que cobre suas necessidades de zinco, de vitaminas do complexo B, de vitamina D e de muitos outros. O alfa é um multivitamínico que reúne dezenas de vitaminas e minerais em dosagens ótimas, nas mais biodisponíveis formas moleculares, reunidas em uma só forma. A Pura Vida tem diferentes versões do alfa, para homens, para mulheres e para crianças. Outro ingrediente para a saúde que você encontra na Pura Vida é a vitamina D3, em sinergia com a vitamina K2 em gotas para doses complementares e personalizadas desse nutriente vital. A Pura Vida também tem o Imune, que além de reforçar os nutrientes do alfa, oferece a incrível combinação das beta-glucanas dos cogumelos com a própolis verde do alecrim selvagem das montanhas de Minas Gerais. Outro item notável, dessa vez com foco no controle dos mecanismos inflamatórios, é o Inflaminus, um produto desenvolvido com base no ômega 3 concentrado em EPA e combinado com vitamina E e outros componentes como astaxantina, proantocianinas de cranberry e outros que trabalham em conjunto e sinergia para minimizar o efeito inflamatório em todo o organismo. A nutrição é a matéria-prima da saúde e de tudo aquilo que são atributos da saúde, como uma função imune capaz de prevenir e minimizar o seu contato com sintomas e desconfortos causados por infecções de vírus, bactérias, fungos e tantos outros. Quero então reiterar meu convite. Acesse puravida.com.br e conheça muito mais sobre esse incrível universo de possibilidades saudáveis. Obrigado pela sua atenção, inscreva-se no nosso canal e compartilhe esse vídeo com quem você ama.